Conheça a história de Francisco, um morador do interior de Minas Gerais que começou a trabalhar como taxista aos 19 anos de idade. Durante as viagens, ele conheceu inúmeras pessoas interessantes, mas foi em uma viagem que ele conheceu alguém que mudaria sua vida para sempre. Agora, com 42 anos, ele é viúvo e pai de um filho adulto. No começo, foi muito difícil, mas com o passar do tempo ele foi dominando cada vez melhor seu trabalho. Mesmo assim, as coisas não estavam indo tão bem quanto ele queria, e ele sempre buscava melhorias para melhorar sua carreira. Francisco passava por um momento complicado. Suas dívidas estavam crescendo a cada dia, aluguel, parcela do carro e outras contas a preocupar. Seus amigos sugeriram que ele vendesse seu carro, mas abrir mão dele seria como perder a ferramenta de trabalho. Francisco então resolveu aumentar a carga de trabalho para dar conta de todas as contas, o que o deixava com muito estresse e pouco sono, e o que lhe causou problemas de saúde, que necessitaria de um tratamento mais caro. Francisco conhecia muitas pessoas com seu trabalho como taxista, mas ele não tinha o hábito de pedir dinheiro a ninguém. Estava difícil até mesmo para pagar as contas básicas, então imagina se ele tivesse que pedir empréstimos a alguém do seu conhecimento. Por isso, ele preferia trabalhar o máximo possível para que pudesse quitar todas as suas dívidas e ter uma vida mais calma e tranquila. Certa noite, depois de deixar um passageiro em sua casa, Francisco foi surpreendido com uma grande quantia de dinheiro. Isso foi a última coisa que ele poderia imaginar naquele momento. E, de certa forma, foi uma bênção para ele. Enquanto dirigia por uma estrada deserta e bastante escura, Francisco percebeu que sua vida tinha mudado. Uma mulher desorientada e vestida de branco caminhava pela estrada. Ele se aproximou e perguntou se ela precisava de alguma ajuda. A mulher respondeu que não se lembrava de seu nome e nem de onde estava. Por isso, Francisco convidou-a para entrar no carro, a fim de que ele a levasse para onde ela precisasse ir. A mulher quase não conseguiu entrar no carro de Francisco, que logo percebeu que ela tinha entre 75 e 85 anos. Estava bem vestida e não parecia ser uma moradora de rua. Ele achava que ela passou por algo traumático e isso a deixou desorientada, então decidiu ajudá-la. Enquanto dirigia, Francisco perguntou o nome dela, mas ela não disse nada. Ele, no entanto, sentiu que a conhecia de algum lugar, pois seu rosto era tão familiar. Será que ela já tinha sido um de seus passageiros durante anos? Ele decidiu levá-la até uma delegacia para ver se alguém poderia lhe ajudar. Francisco tinha levado centenas ou milhares de pessoas como taxista ao longo de seus últimos 20 anos. No entanto, ele não conseguia se lembrar de quem era aquela senhora que estava à sua frente no carro. Por isso, Francisco fez um esforço para recordar algo. Assim, vamos retornar às memórias de Francisco quando ele tinha apenas 20 anos. Naquela época, Francisco estudava na faculdade e morava com sua avó, pois sua mãe havia falecido pouco tempo antes. Além disso, ele não tinha notícias de seu pai há mais de uma década, desde o momento em que o mesmo se separou de sua mãe para viver com outra pessoa. Após o falecimento de sua mãe, Francisco tentou ficar algum tempo com seu pai, mas a convivência com Emília, sua madrasta, não foi nada amigável. Em poucos dias, ela humilhou e ofendeu a memória da mãe de Francisco, sendo que as brigas com a madrasta eram intensas e irritantes. Para piorar, seu pai não fazia nada a respeito. Apenas pedia para Francisco aceitar a situação. Incapaz de acreditar que seu próprio pai poderia ser assim, Francisco saiu de casa e resolveu não mais voltar. Com o passar dos anos, Francisco nunca mais soube nada de seu pai, nem mesmo de Emília. Então, ele foi morar com sua avó, Marta, uma senhora gentil e de humor maravilhoso, que encantava qualquer um que entrasse naquela casa. Lá havia uma diarista, Elisa, uma mulher de 55 anos, que ajudava a avó de Francisco com os afazeres domésticos. Elisa gostava muito dele e via Francisco como um filho, talvez por causa do fato dela ter perdido o seu próprio filho quando ele tinha apenas alguns anos de idade. Francisco tinha uma vida agitada, dividida entre estudos e trabalho.
e isso o deixava com pouco tempo para sair com amigos e manter uma namorada por muito tempo. Um dia, conheceu Marisa, uma jovem professora que tinha cerca de 29 anos, um pouco mais velha do que ele. Apesar da diferença de idade, os dois se davam muito bem, seria um relacionamento perfeito, se não fosse a mãe de Marisa, uma mulher auxiliadora que não tinha nenhum carinho por Francisco, pois acreditava que ele não tinha o que era necessário para proporcionar à sua filha uma vida digna. Ela era o tipo de sogra que ninguém gostaria de ter, pois tratava Francisco de forma extremamente maldosa. Ela deixava isso visível para todos, além de sempre procurar motivos para brigar com ele. Ela também tentava acabar com o namoro da filha de todas as formas possíveis. Assim, entre muitas brigas e confusões com sua sogra, ele preferiu terminar o seu relacionamento com Marisa, e isso lhe deixou muito triste por um longo tempo. Francisco não conseguia entender por que algumas pessoas eram tão bem vistas, mesmo sem ter qualidade como a honestidade e a fidelidade que ele possuía. Apesar disso, preferiu não pensar muito e prosseguir a sua vida. Após se formar, Francisco conseguiu realizar o seu sonho de infância, que era ser professor. Porém, as oportunidades eram escassas, até que, enfim, a sorte lhe sorriu e ele foi contratado como professor substituto em um colégio muito renomado. Por um determinado período, o professor precisava ser substituído temporariamente. Como Francisco era amigo dele, isso facilitou o processo de conseguir essa vaga de emprego. Se o amigo não voltasse a trabalhar na escola, ele teria a oportunidade de ficar com seu posto. Tudo estava acontecendo bem, pois ele era um excelente professor de matemática e, apesar de o salário não ser grande coisa, cobria suas necessidades. No entanto, nem tudo era flores. No trabalho dele, havia uma professora de idade avançada chamada Janaína, que não gostava de Francisco. Ela falava mal dele pelas suas costas e inventava histórias. Francisco não aguentava mais a presença da colega de trabalho, que sempre se envolvia em fofocas e reclamações. Ele percebeu que estar em um ambiente assim o estressava e o deixava em uma situação pouco saudável, já que desenvolvia algumas dores de cabeça sem explicação. Então, decidiu que seria melhor para sua saúde mental e física demitir-se. Afinal, ele queria levar uma vida mais tranquila e sem problemas. Assim, resolveu manter-se afastado sempre que possível de conflitos que só poderiam gerar ainda mais danos para ele. De volta no presente, Francisco precisava se apressar para levar aquela senhora até uma delegacia, onde a polícia a ajudaria a ser encontrada por alguém. Quando entrou no carro dele, a mulher começou a chorar. Em sua mente, Francisco orava para que aquilo não estivesse acontecendo, pois ele não queria problemas para si mesmo. A mulher então apenas disse: "Eles te tratavam mal." Francisco ficou assustado e ainda mais perplexo, pois a mulher parecia saber seu nome, fortalecendo ainda mais a suspeita de que ele conhecia de algum lugar, mas não se lembrava de onde. Francisco parou o carro e perguntou o nome da mulher, como se a reconhecesse de algum lugar no passado. A mulher, porém, ficou calada. Então, Francisco dirigiu com mais velocidade até a delegacia mais próxima. Ele a encarava, mas não conseguia se lembrar de quem ela era. Ao mesmo tempo que ela sabia quem era ele, mas não pronunciava seu nome. Quando o carro de Francisco estava próximo da cidade, a mulher disse algo que o assustou. Ela disse: "Me perdoe pelo feliz." Em seguida, ela fechou os olhos e desmaiou. Francisco ficou apreensivo ao descobrir que algo estava errado com a mulher e preocupado com ela. Levou-a para o hospital. Na recepção, foi perguntado o parentesco dele com ela, e ele explicou que apenas a encontrou andando sozinha perto da estrada e quis ajudar. William, um policial que rondava com seu parceiro naquela região, ouviu a conversa e não deixou que ele seguisse sem explicação. Por causa de um acidente de trabalho anterior, William teve que acompanhá-lo. Francisco explicou tudo ao policial, comentando que aquela mulher poderia conhecê-lo, embora ele não se lembrasse de quem era. William ficou em dúvida da história contada por Francisco e pediu para que ele não saísse do hospital até que a mulher acordasse. Francisco, inadvertidamente, havia se envolvido em algo que não gostaria de estar, gerando um grande problema.
Ele ficou ali por um tempo para realizar as verificações solicitadas por William. Embora ela estivesse muito velha, ele sentia que poderia ser alguém com quem já havia se encontrado no passado. Então, ele considerou a possibilidade de se tratar da dona Auxiliadora, mãe da namorada dele, ou da professora Janaína, do colégio onde havia sido professor de matemática. Também cogitou que pudesse ser sua madrasta, Emília, apesar de o rosto dela ter mudado muito ao longo do tempo. Francisco esperava se lembrar de quem era aquela mulher. Francisco esperava na recepção do hospital quando o médico saiu da sala de emergência e foi até William, o policial, para lhe contar o que aconteceu. A senhora tinha passado por algumas experiências desagradáveis, mas tinha dado seu nome e morada ao médico. Embora Francisco quisesse esquecer o seu rosto caso fosse sua madrasta, devido à falta de respeito com ele sabia que poderia ser qualquer outra pessoa. Ele chegou à conclusão de que aquela pessoa poderia ser a senhora que trabalhava para sua avó, Elisa. Francisco apenas estava ajudando ela. Assim, o médico deu o endereço para o policial resolver aquela situação logo. Depois, o médico Dr. Marcos chamou Francisco para conversar em sua sala. Francisco estava estranhando toda aquela situação, pois de começo tudo parecia ser algo sobrenatural. Uma mulher de branco na estrada pedindo carona à noite é de assombrar qualquer um. E o pior de tudo é esta mulher saber o seu nome e você não se lembrar dela. Além disso, Francisco sentia que tinha se envolvido em um problema dos grandes. Dr. Marcos disse a Francisco que se aquela mulher não tivesse acordado ou morrido, ele estaria em apuros. Francisco passou a mão em sua testa, aliviado, e perguntou o que o médico queria lhe dizer. Primeiramente, Marcos deu alerta para ele cuidar melhor de sua saúde mental, pois talvez, devido ao forte estresse, ele estivesse sofrendo de graves problemas de memória e que poderia piorar. Francisco concordou e contou que, com os problemas financeiros, lidar com seus clientes e sua vida, tudo o que poderia fazer era resistir e seguir em frente. Enquanto o Dr. Marcos observava, Francisco ficou profundamente impressionado com a história de vida daquela mulher nessa noite terrível. O médico explicou que ela estava sofrendo maus tratos em casa, pois seu marido havia falecido há alguns anos e seus filhos estavam cuidando dela de forma inadequada. Embora ela possuísse uma boa situação financeira, eles tomavam todo o seu dinheiro, não deixando sequer um centavo para ela, além de não permitirem que ela saísse de casa. Nada tinha mudado na vida daquela mulher há anos, e ela não saía de casa. Marcos e os outros médicos examinaram e comprovaram que ela possuía pleno controle mental e corporal, mas seus filhos se valeram de exames falsos e tentaram comprovar o contrário, para se apropriar de seu dinheiro. Porém, essa noite ela conseguiu escapar da cela onde estava presa há quase 2 décadas, sem sair dali, e foi para a rua, procurando ajuda. Foi então que Francisco apareceu como um anjo. Apesar do estresse e dos problemas, Francisco parou para ajudar, mesmo com medo de um possível assalto. Do outro lado da cidade, William e os policiais estavam prendendo os filhos da mulher por maus tratos e acusação de falsificação de documentos. Quando os acusados foram levados presos, William viu uma foto e entendeu a outra parte da história, o motivo de aquela senhora conhecer Francisco no hospital. Marcos pediu para que Francisco fosse falar com ela. Quando Francisco chegou ao quarto, viu a mulher sentada na cama. Ele perguntou como ela estava, e a mulher respondeu que agora estava bem, graças a ele. Se ele não tivesse parado o carro e ajudado, seus filhos teriam levado ela de volta para o lugar horrível que ela chamou de lá. Ela agradeceu e perguntou se ele realmente não se lembrava dela. Mas Francisco respondeu que muita gente passou por sua vida, e devido aos problemas de estresse, ele tinha problemas de memória, porém nada alarmante. Ele quase se meteu em uma confusão grande ao tentar ajudá-la, mas ficou aliviada em saber que ela estava bem. Ela pediu desculpas a ele por ter tornado a noite dele tão turbulenta. Francisco, então, quis saber quem era ela. Em resposta, ela disse que tinha sido muito cruel com ele no passado e que ambas as vidas teriam sido diferentes se ela tivesse sido melhor. No entanto, ela passou todo esse tempo presa. Eu passei todos aqueles anos sofrendo, sendo tratada mal e desrespeitada pelas pessoas que deveriam me amar. Ao ver você parando seu carro para me ajudar, pensei muito sobre minha conduta e decidi mudar.
Sei que você não se lembra de mim, mas sou eu, Emília, sua madrasta. Não espero que me perdoe por ter agido de forma cruel com você, mas quando você foi embora, seu pai ficou muito triste. Mas eu me senti aliviada com aquilo. Sei que minhas ações foram egoístas e cruéis, mas senti que a vida me deu o retorno que eu merecia. Já tinha quase 50 anos e eu e o seu pai já tínhamos outros filhos. Talvez você lembre deles. Infelizmente, nossos filhos foram cruéis comigo. Com alguns anos, o seu pai faleceu e eu fiquei cuidando de tudo e trabalhando ao mesmo tempo. Quando comecei a receber minha aposentadoria e pensando no seu pai, meus filhos começaram a se mostrar pessoas gananciosas e mesquinhas. Eles pegaram meu dinheiro e usavam como queriam. Eu era herdeira de meus pais, de uma grande quantia de dinheiro também, mas não pude usufruir desse dinheiro. Por anos eles me mantiveram presa em casa e eu não tinha muito o que fazer. Vivendo em uma área distante da cidade, quase foi impossível procurar por ajuda. Com o acesso telefônico e a internet cortados da casa, eu me senti completamente isolada. Fiz mal a muitas pessoas, inclusive a você, mas seu pai me amava e decidiu ficar ao meu lado. Ele foi a única pessoa que me amou durante a minha vida. Quero que você saiba que também o amei. Agora, depois de quase 20 anos, eu sinto que eu sou uma mulher livre e posso viver em tranquilidade. Mesmo assim, retirarei as acusações dos meus filhos, mas exigirei que eles vivam longe de mim. Francisco ficou assustado ao ver Emília, pois ela parecia um fantasma. Entretanto, ele havia passado a viver sem ressentimentos. Por isso, quando ela perguntou se ele podia perdoá-la por tudo, ele respondeu que sim e que não precisava se preocupar mais. 6 anos se passaram desde que Emília partiu por causa da velhice. Mas antes de partir, ela fez de Francisco seu herdeiro, para que ele tivesse uma vida mais calma. Além disso, Francisco pôde cuidar da sua saúde de maneira adequada. Ele entende que as pessoas têm seus pontos de vista, incluindo opiniões diferentes, e ele respeita isso sem discutir quando alguém não gosta dele. Apesar de tudo, ele continua trabalhando com o que ama, e fará isso até seus últimos dias. Assim, ele segue sua vida com a máxima de não guardar mágoas ou rancores, pois o passado já se foi. Espero que tenha apreciado a história curta. Por favor, inscreva-se e compartilhe. Obrigada por assistir!